Salmo de número 96, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós somos convidados pelo Senhor, convocados pela tua palavra a apresentarmos louvor e honra e glória e majestade ao teu santo nome. Ensina-nos, Pai, sobre isso nesta noite, para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Amém. Irmãos, acho que o mais perto que a gente conhece de louvor, de alguma coisa parecida com isso, é quando nós elogiamos alguém, né? Sempre que eu estou lendo um livro, eu tenho a impressão que eu só li o livro se eu ler cada letrinha que está nele, sabe? Aí eu começo lendo o título como era no original, em que ano foi feito, quem foi traduzir, qual foi o idioma que traduziram, não sei mais o quê. E uma parte do livro que eu gosto muito de ler é a dedicatória. Eu acho muito legal as pessoas quando falam de sua esposa ou de seu esposo e relatam. Rapaz, eu acho muito legal, eu já colecionei vários desses. Tem alguns livros que o autor disse assim, nada disso seria possível sem ela. Nada que vocês vão ver aqui seria possível sem ela. Nada disso. A gente, quando vê, por exemplo, Provérbios 31, o texto diz que os filhos vão se levantar e vão louvar aquela mulher, né? Que o seu marido vai se levantar e vai louvá-la também. É interessante que tanto a mulher de Provérbios 31, quanto as esposas dos autores dos livros que a gente lê, são pessoas imperfeitas. Ninguém tem dúvida disso, né? De que são pessoas imperfeitas. Mas que o autor, ele reconhece, ele percebe, por trás das imperfeições, por trás das falhas que sua esposa tem, ele percebe o papel importante que ela tem na vida dele. Irmãos, não é só porque ele a ama. É isso que eu acho muito interessante. Não é só porque ele a ama. Isso é claro, isso é importante, isso é muito relevante. Mas é porque há um fato. Há um fato. Por exemplo, quando nossos filhos dão muito trabalho, digamos que você tenha 5 filhos e 4 deles são uns anjinhos, o outro não é um anjinho. Você continua amando os 5, mas você fala daquele que não é um anjinho diferente dos outros. A gente não consegue falar da mesma forma, mesmo que você ame e ninguém deixaria de amar o seu filho porque ele é mais peralta, porque ele não gosta de estudar, porque isso, ninguém deixaria de amar o seu filho. Mas não é, o modo como você se expressa sobre os outros e sobre ele não é diferente. Sim, há amor, é verdade, mas há um fato objetivo que motiva o louvor, que motiva você a dizer assim, não, fulano de tal, esse filho aqui, esse moço, sempre foi uma pessoa muito esforçada. Ele nem sempre conseguiu passar de ano. Ele nem sempre conseguiu estar muito bem. Mas eu conheço o esforço dele. Todo mundo que está aqui sabe o esforço que ele faz. Então, assim, além do amor que você tem por todos eles, há fatos que te levam a falar de um diferente de outros. Aquela mulher de Provérbios 31, as esposas dos livros que a gente lê, dos autores, né?
eles estão fazendo exatamente isso. Eles as amam, mas além de amarem, há fatos que levam eles a narrarem aquilo. Do contrário, eles fariam, às vezes, talvez, como seja o modo mais educado de se fazer. Se você não pode elogiar, também não atire pedras. Não é isso, né? Se você não pode elogiar, se você não pode falar sobre isso, também não faz sentido mentir, né, irmãos? Isso é importante, né? Também não faz sentido mentir. Não faz sentido você dizer que uma pessoa é muito esforçada, é muito trabalhadora, quando você sabe que ela não é. Ela não é. E ponto, acabou. Ela só não é. Então, se não faz sentido, e se você precisar elogiar alguém, procure alguma coisa boa para se elogiar, que certamente tem. Só não faz sentido mentir sobre algo que não existe. A pessoa não é dedicada, a pessoa não é trabalhadora, a pessoa não é isso, a pessoa não é controlada, a pessoa não é calma. Aí você diz assim, rapaz, aqui é um anjo de candura. Entendem? Não faz sentido. Se ela não é um anjo de candura, para que dizer isso? Fale de outras coisas, fale do quanto ela é uma pessoa decidida, do quanto ela é uma pessoa esforçada. Mas há fatos que motivam esse tipo de louvor que a gente faz uns aos outros, né? Quando a gente elogia um trabalho, algo que foi muito bem organizado na igreja, por exemplo, nós reconhecemos que algo de bom foi feito, mas nós sabemos que quem fez é imperfeito. A gente tem consciência disso. A gente elogia os nossos pais, a gente elogia a nossa esposa, a gente elogia nosso esposo naquilo que pode ser elogiado, mas a gente sabe que a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho, o pastor, o presbítero, o dono da empresa, e seja lá quem for, é todo mundo falho. Todo mundo tem coisas boas, mas tem motivos que poderiam não ser elogiados, tem defeitos, né? Tem problemas a serem tratados. Deus não. É esse o foco do Salmo. Deus não tem, irmãos. Deus não tem. Mas não é interessante como, inúmeras vezes, a gente tem dificuldade em elogiar a Deus? Tem dificuldade em elogiar e de falar sobre o que ele tem feito? Provérbios, capítulo 3, diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele vai endireitar as suas veredas. Mas vocês já perceberam que se a gente falar como quem reconhece a atuação de Deus em todos os nossos caminhos, em cada coisa que acontece, isso soa estranho? Você já percebeu que se você, experimente você passar um dia, você passar 2 dias, com todo mundo que você conversar, você fazer referência sobre a atuação de Deus em sua vida. Eu consegui chegar antes de começar a reunião de oração. Graças a Deus que me ajudou a sair mais cedo de casa. Graças a Deus que deu para arrumar as coisas no momento certo. Graças a Deus que eu não enfrentei nenhum tipo de trânsito, que o pneu não furou, que não teve nenhuma colisão. Eu consegui pagar as contas todas desse mês. Graças a Deus que me deu sabedoria para gerir o dinheiro. Já perceberam que raramente a gente faz isso? A gente olha para as contas no final do mês, olha para o nosso salário, pagou tudo, e ainda está sobrando dinheiro. A gente diz assim, rapaz, esse mês eu consegui? Esse mês foi massa, esse mês deu certo. Eu me apertei, me esforcei, cortei uma coisa, me policiei mais. Deu certo, eu consegui arrumar. Mas a gente raramente, irmãos, olha para esse tipo de atitude que nós tomamos e raramente a gente diz assim, graças a Deus que o Senhor me deu sabedoria. Graças a Deus que o Senhor me deu domínio próprio, porque só está sobrando salário no final do mês, porque eu tive domínio próprio quando eu queria comprar determinada coisa, e que se eu comprasse, talvez me endividasse. Talvez agora não estivesse sobrando salário. Entendem? A gente geralmente para diante de um negócio desse e diz assim, rapaz, que bom que eu consegui. Deu trabalho, viu? Deu trabalho. Eu queria perder 35 quilos. Perdi 29, perdi 32, perdi 31. Deu trabalho, mas eu consegui. Mas a gente raramente diz assim, rapaz, foi a graça de Deus. Porque perder 29, 30 quilos, 31, 32, seja lá quantos forem, nunca foi fácil. Eu nunca tinha perdido nenhum. E agora consegui perder 30.
A gente raramente para dizer assim, eu tenho certeza que isso foi a mão de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que foi Deus que fechou a minha boca. Porque se dependesse de mim, talvez eu tivesse ganho outros 30 e não perdido isso que eu perdi. Nós temos, irmãos, motivos de sobra para louvarmos, para bendizermos ao Senhor, para nos alegrarmos, sabe, com aquilo que Ele tem feito. Como a gente se alegra, irmãos, com vitórias, com conquistas pequenas nossas, né? Eu lembro a primeira mulher brasileira que foi vacinada contra a Covid, uma enfermeira trabalhando no hospital em Londres, e aquilo era um motivo de muita alegria para a gente. A gente diz, olha rapaz, finalmente, anda morrendo gente o tempo todo, conseguiram produzir uma vacina, e agora uma brasileira já foi vacinada. A gente lembra da primeira pessoa aqui em solo brasileiro a ser vacinado, né? A gente lembra dessas etapas todas e comemora. A gente via na internet o tempo todo aviões que chegavam. Se você pegou avião nesse período, você via inclusive propaganda dentro do avião, a empresa aérea dizendo assim, a empresa fulana é uma empresa parceira do governo, está transportando as vacinas contra a Covid de graça. Rapaz, e andando de avião nesse período, eu cheguei a ver as pessoas aplaudirem isso dentro do avião. Entende como a gente comemora pequenas vitórias, algumas coisas que a gente julga relevante, que a gente diz assim, rapaz, aconteceu um negócio bom, e a gente se alegra, e a gente fica, se sente motivado, né? Quando terminou o louvor domingo aqui, eu tive vontade de bater palma, e não era para Jesus, não. Era para maestria, para como a coisa foi bem feita. Porque foi mesmo, foi um louvor muito bem desenvolvido, muito bem desempenhado. Então a gente vê um negócio bom, e a gente se alegra, e diz, rapaz, que negócio bom. E a gente diz assim, que negócio bem feito, que gol bem feito, que máquina bem feita, né? Eu lembro que quando começaram a fazer o metrô lá em São Paulo, aquela máquina imensa lá, que ela fica cavando o túnel, e à medida que cava, ela já vai cimentando. E eu estava lendo a reportagem sobre aquele negócio, e eu ficava ali parado, e digo, caramba, que negócio esse, né? Que negócio impressionante, como Deus dá sabedoria ao homem para fazer uma máquina gigante dessa, que fica cavando um túnel do metrô, e à medida que perfura, já vai cimentando, já vai deixando em preparação para poder continuar o serviço depois. A gente se alegra com essas coisas. O que o salmista está dizendo é, cante louvores a Deus. Entendeu? Perceba o que Deus está fazendo em sua vida. Não perceba apenas, por exemplo, que o louvor foi bonito. Não perceba apenas que o gol que o cara fez foi um negócio assim que devia ver umas 10 vezes. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? Como é que ele conseguiu fazer aquele negócio? Sabe, não basta, irmãos, a gente parar diante de uma máquina daquela que cava túneis para o metrô e a gente ficar parado. A reportagem que eu lia mostrava a foto de um homem, ele ficou em pé, no local onde ficam aquelas garrazinhas que vão comendo a parede, né? E a foto tirada de longe, você praticamente não via ele. Você quase não via. Então, a gente precisava perceber a atuação de Deus no mundo, na nossa vida, para que nós pudéssemos render louvores a Ele. É isso que o salmista está dizendo. No versículo 1 ele diz assim, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação, dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ele está dizendo, faça isso, proclame, anuncie. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós não estamos sozinhos, né? Anjos fazem isso, serafins fazem isso, querubins fazem isso. E ele, em 3 momentos aqui, o texto todo, ele se divide pelo menos em 3 partes, né? E cada uma dessas partes ele faz exatamente isso. Do versículo 1 ao 3, ele nos convida a louvar ao Senhor. Aí dos versículos 4 ao 6, ele diz por quê. Por que nós deveríamos louvar a Deus? Volta a fazer isso do versículo 7 a 9. Vamos louvar ao Senhor, deem ao Senhor, família dos povos, deem ao Senhor glória e força. E no versículo 10, ele diz por que fazer isso. No versículo 11 e 12, ele nos convida mais uma vez à adoração, ao louvor. E no versículo 13, ele diz por que fazer isso. Então, há motivos. Nós não somos apenas convidados,
para louvar a Deus. Ele nos apresenta motivos para fazer isso. Quando alguém diz assim, por que é que você enaltece tanto tal cantor? Por que é que você enaltece tanto tal artista? Tal isso, tal aquilo? O que é que a gente diz? Você viu o que ele fez? Você viu a obra que ele realizou? Você viu o que é que ele está fazendo? É por isso que eu estou enaltecendo. É por isso que eu estou dizendo que é bom. É por isso que eu estou assim extasiado diante do que eu estou vendo. Porque é um negócio muito bom. O que o salmista está dizendo é: venham cantar ao Senhor. Venham bendizer o seu nome. Venham anunciar entre as nações a sua glória. E entre todos os povos, anunciem as suas maravilhas. Mas para fazer isso, irmãos, nós precisamos perceber. É isso que eu queria convidar você e a mim também, né? A olharmos o mundo da perspectiva de Deus. O Senhor está agindo da perspectiva que Ele nos permite ver, né? O Senhor está agindo no mundo, irmãos. O Senhor está agindo na nossa vida. O Senhor está agindo em coisas pequenas que a gente faz. Hoje, agora no começo da noite, estava trocando mensagens com o Danilo e comentando com ele sobre o modo como Deus vem agindo na nossa igreja. E dizendo a ele, olha Danilo, apesar das nossas falhas, apesar de nós, Deus está edificando a sua igreja. Ele está edificando. Foi o Senhor Jesus que disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, assim, Deus está fazendo isso apesar de pastores falhos, apesar de presbíteros, de diáconos, de membros, de cantores, tocadores, apesar de um monte de gente falha, o Senhor está edificando a sua igreja. Então, o convite do salmista, irmãos, é para que a gente bendiga ao Senhor. E o meu convite a vocês é que comecem a ver o que Deus está fazendo. Sabe, olhe para a sua casa para ver o que Deus está fazendo. No momento em que você começar a olhar para a nota que seu filho tirou e começar a ver a atuação de Deus na vida dele e não reclamar porque a nota não era maior, não é porque a gente não é muito preso a isso. Como agradecer a Deus se você está sempre esperando que fosse muito mais? Não basta ele tirar 8. Não basta. Como é que você tira 8? 8 qualquer pessoa na sala tira. Entendem? Não basta ser um bom aluno, ele tem que ser o melhor. Senão a gente não consegue ficar satisfeito, a gente não consegue ficar feliz, a gente não consegue compartilhar com ele a alegria do que ele conseguiu. E a gente acaba, irmãos, muitas vezes transferindo isso para o todo da vida, e a gente não consegue louvar a Deus. A gente não consegue agradecer, por mais que inúmeros salmos, como esse que a gente leu no começo, 98, né? Por mais que inúmeros salmos nos convidem a isso, como é que você vai louvar? Como é que você vai engrandecer? Como é que você vai falar bem de alguém que você suspeita que talvez não esteja fazendo bem? Entendem? Você já esteve numa posição de que alguém espera que você elogie e você não percebe que tem algo a ser elogiado sobre aquilo? Você já esteve numa situação dessa, que alguém lhe mostra uma peça dessa, um mobiliário qualquer, e diz assim, rapaz, veja que coisa linda que eu fiz, que coisa maravilhosa. E aí você olha e fica procurando onde é que está a maravilha, né? Olha e não acha a maravilha. E você faz, e agora? Eu vou elogiar o quê? A criatura está aqui me dizendo o quanto é maravilhoso o que ele fez, mas eu não consigo perceber isso. É isso que acontece, irmãos, com a gente, com relação a Deus. Por que essa dificuldade de contar e de cantar os seus louvores? Vocês já perceberam, agora que nós já estamos começando a ficar sem as máscaras, vocês já perceberam o número de pessoas que não canta? Outro dia eu estava pregando numa igreja e, irmãos, o pastor da igreja não cantou uma música, o culto todo. Depois eu perguntei ele assim, bicho, você está bem? Está acontecendo alguma coisa com você? Porque não é normal.
Não é? Como é que você não canta? Me diga aí, como é que não se canta? Como é que você está diante de alguém que criou os céus? É o que diz aqui o versículo 5, né? Ele diz assim, olha, os ídolos não merecem ser louvados. Os deuses falsos não merecem. Porque são ídolos. São peças de madeira, de bronze. Eles não merecem ser louvados. Mas o Senhor fez os céus. Ele diz no versículo 5, o Senhor, porém, fez os céus. Como é que você está diante de Deus, diante daquele que fez os céus, e está todo mundo cantando, e a criatura está... Entende que tem alguma coisa que não tá legal, que não está certa. Como é que não se louva? Como é que não se louva? E o engraçado é que muitas vezes o sentimento é completamente diferente se estiver no estádio, se estiver assistindo um filme. Não sei quantos de vocês viram recentemente esses filmes da Marvel, né? Esse filme é um dos mais recentes. Tem uma cena lá que eu estava no cinema e eu pensei que eu estava no estádio de futebol. De tanto que o povo gritava e berrava, porque tinha um super-herói lá batendo no bandido. Rapaz, é sério, o povo estava em desespero, em euforia dentro do cinema. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, não. Eu digo, mas rapaz, o que é isso? Parecia uma partida de futebol. Entendem, irmãos? A gente vê algo na tela, aquilo é algo irreal, é só filme. Os atores não estão nem ali, muito daquilo é só animação gráfica. É só isso. Mas aquilo contagia tanto as pessoas que elas, rapaz, aplaudiram, gritaram, assoviaram, fizeram tudo o que podia, bateram palma, gritaram. Elas estavam contagiadas pela maravilha que estava vendo um super-herói fazer na tela. E aí o salmista diz, o Senhor fez os céus. E não é de mentira, sabe? Não é produção gráfica, não é computadorizado. Ele fez os céus. Ele criou todas as coisas. Como é que a gente consegue, então, parar no culto e não louvar? Sabe, como é que a gente consegue parar e não cantar? E simplesmente não cantar. E eu não estou dizendo, irmãos, que você cante alto, ou que cante baixo. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de cantar. Eu sei que tem gente que vai cantar muito baixo, tem gente que vai cantar muito alto, tem gente que vai se mexer, às vezes, né? Tem gente que não vai se mexer. Mas... E eu olhei e foi. Oh, misericórdia. Olha. Que eu sei que cada pessoa tem o seu modo de fazer isso. Mas, irmãos, a gente parar diante do Senhor que fez os céus, que fez a terra, que nos criou, que nos formou, que nos manteve com vida, que tem nos dado emprego, que tem nos dado saúde, que tem cuidado de nós, que tem feito tantas e tantas e tantas e tantas coisas, a gente parar diante dele e não dizer nada, sabe, não dizer nada, a gente simplesmente ficar, sei lá, pensando em alguma coisa, às vezes esperando que venha o momento do sermão, porque talvez seja um momento melhor que a pessoa prefere ou coisa parecida. O que o salmista está dizendo há motivos para que eu e você louvemos ao Senhor. Há motivos, irmãos. Esse salmo, essa música era cantada pelos levitas, né? Quando eles começavam o culto. Essa música foi cantada, irmãos, principalmente quando a arca é levada para Jerusalém, depois de 20 anos lá em Kiriat Jearim. 20 anos. E aí ela é levada para dentro dos territórios de Jerusalém nesse momento. E todo mundo canta. E as pessoas começam a cantar e a dizer assim, vamos cantar um novo cântico ao Senhor, porque Ele fez os céus, Ele firmou o mundo para que não se abale, Ele julga com justiça. Eles estavam alegres porque a arca estava retornando, a representação da presença de Deus estava entre eles. É isso que o salmista nos convida a fazer, a louvar, a cantar, a engrandecer o seu nome de todas as formas que nós pudermos. No livro de Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 8. Apocalipse 5, a partir do 8, diz assim:
E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aqueles seres viventes, aqueles seres diferentes, né, que estão no céu, eles pegam as suas harpas, se apresentam diante do Senhor e cantam a Ele, irmãos. E cantam ao Senhor. E celebram ao seu nome. É porque é algo que é tão diferente para a gente imaginar, né? É tão diferente imaginar que um dia nós estaremos diante do próprio Senhor Jesus ressuscitado. Nós estaremos no céu com todos os anjos. Nós teremos a companhia de Miguel e de Gabriel, que foi lá anunciar o nascimento de Maria. E que mesmo esses anjos que vivem diante da face de Deus, as poucas vezes em que algum servo do Senhor resolveu de algum modo adorá-los, eles diziam sempre: não me adore, adore somente a Deus. E ele ainda dizia: eu sou conservo teu e de teus irmãos. O que ele estava dizendo é: eu sou servo de vocês. Eu sou servo de vocês. Eu sou servo dos seus irmãos. Eu estou aqui para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Anjos, seres celestiais, irmãos. Seres de uma categoria completamente diferente da nossa. Seres extremamente poderosos, mas que em nenhum momento eles estão buscando nenhum tipo de adoração. Em nenhum momento. Eles reconhecem que o único digno de adoração é o Senhor. Isaías capítulo 6, o Senhor permite que um vislumbre do céu. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Isaías tem o privilégio de contemplar um pouco daquilo que acontece no céu, da adoração que acontece ao Senhor, irmãos. E se os anjos adoram a Deus, se os serafins adoram a Deus, e quando fazem isso, inclusive, eles se sentem tão indignos disso, que eles cobrem o próprio rosto. Eles cobrem, irmãos, o próprio rosto para não olhar diretamente para a face de Deus, enquanto adoram ao Senhor, enquanto clamam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A gente, às vezes, percebe isso em nossas vidas, né? De uma forma infinitamente inferior, diferente, mas a gente percebe. Às vezes a gente pega nosso filho pequeno no braço e quantos de nós já passamos um bom tempo só olhando a criaturinha dormir e achando lindo? Não está fazendo nada, não está falando nada, não está fazendo nenhuma gracinha, está fazendo nada, está só dormindo, né? Está só dormindo. E a gente fica ali extasiado, olhando para aquela criaturinha e achando linda e achando maravilhosa, né? Quantos de nós já não encheram os olhos de lágrimas num momento desse? Quantos de nós, com o nosso filho dormindo no braço pequeno, a gente já não fez promessas no nosso coração, né? De que iria cuidar, de que iria proteger, de que iria fazer tudo que estivesse ao nosso alcance para que ele estivesse bem. Entendem? A gente para, irmãos, diante de um ser da criação como nós, um filho nosso que Deus deu, e a gente fica ali extasiado, tomado de alegria de ver a obra de Deus, de ver o presente que Deus nos deu. Agora imagine diante de Deus, se isso não deveria ser diferente, se nós não deveríamos parar diante de Deus
e ter um tempo realmente de adoração, de louvor, de engrandecimento ao seu nome. Irmãos, uma das coisas que faz muita gente achar uma pregação ruim é a falta de aplicação, né? O que é aplicação? Você lê o texto, você explica o texto no seu contexto e depois você fala que lição esse texto tem para a nossa vida. O que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje em dia? Quando falta essa parte da aplicação, algumas pessoas dizem assim, não foi bom não. Não foi bom não, não foi legal. No mínimo, está homileticamente errado, no mínimo. Mas sabe por que a gente sente muito isso, irmãos? Porque a gente não consegue apenas aprender sobre Deus para adorá-lo. Só para adorá-lo. Imagine, por exemplo, que durante 1h10, num culto de domingo à noite, eu ficasse descrevendo para os irmãos a construção da arca da aliança. Durante 1h10, eu descrevesse a construção da arca e por que ela é assim. Por que ela é revestida de ouro? Por que tem 2 querubins olhando para dentro? Por que é que as asas deles se tocam? Por que Deus mandou fazer desta forma? O que é que tinha dentro da arca? Por que é que eles olhavam para lá? Imagine se eu passasse 1h10 no culto do domingo à noite, explicando isso, e depois dissesse, que Deus nos abençoe, vamos cantar, irmãos. Imagina a sensação que a gente tem. A gente diz assim, está faltando alguma coisa. Tá mesmo, eu concordo com você, está faltando. Mas eu entendo que muitas vezes esse nosso sentimento é porque a gente entende que, sim, é só sobre Deus, É só sobre Deus. Você já teve a sensação de estar conversando com alguém e, na realidade, você está no monólogo? Você já teve a sensação de estar conversando com alguém e, por mais que você converse, a pessoa não te ouve ou ela não dá importância que você está falando, ela só fala sobre ela, o tempo todo, e a gente diz assim, e eu não vou falar nada não, E eu não vou... Isso não incomoda a gente. Entendem o quanto nós somos centrados em nós mesmos? Mesmo que a pessoa esteja contando algo bom que aconteceu com ela, ela está contando, sei lá, o tempo que ela passou viajando com a família, alguma experiência boa, sei lá, alguma coisa assim. E a gente não consegue ficar parado, ouvir e se alegrar com o que o outro está falando. Se a gente não disser alguma coisa, se a gente não disser que a gente viveu isso de alguma forma, que a gente experimentou também, a impressão que a gente tem é que a gente não participou da conversa, não. Acho que a gente não participou. Isso acontece muitas e muitas vezes com relação à exposição do texto. Sabe, quantas e quantas vezes a gente não consegue apenas ouvir sobre aquilo que Deus tem feito, sobre o modo como ele é glorioso, como o salmista aqui nos diz, né? Versículo 10 diz que ele firmou o mundo. Ele julga os povos com justiça. Irmãos, isso tem para mim uma relevância tão grande, sabe? Versículo 10, ele firmou o mundo, ele julga os povos com justiça. No versículo 10 ele diz de novo que ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Essa ideia de haver justiça no julgamento é uma coisa que é muito relevante, me chama muito a atenção, porque eu sei o quanto nós somos falhos nisso. Sabe, eu sei o quanto existem juízes, Brasil afora, que pegam um monte de documento tratando sobre a sua vida e a minha e não lê nada. Dá para o estagiário, dá para alguém que não tem muita experiência, às vezes não revisa o trabalho feito. E aí depois sai uma sentença que te prejudica, que prejudica a outra parte, mas assim, o processo saiu da minha mão. Eu sei quantas e quantas vezes os processos no judiciário são tratados como batatas quentes.
Eu não preciso resolver, só me livrar. Só preciso fazer andar, sair daqui. A questão muitas vezes não é solução. É claro que tem gente séria trabalhando, é óbvio, não estou negando isso não. Mas assim, quanta e quanta gente olha para um processo que é relevante, é a discussão sobre o patrimônio da sua família, é a discussão sobre a liberdade de alguém. Mas a pessoa não vai gastar tempo com isso. Ela lá quer saber, ela não conhece, são só nomes num papel. Deus não faz isso, irmãos. Ele executa justiça. De uma forma que eu e você não conseguimos perceber, de uma forma que eu e você não conseguimos sequer entender. A gente precisa mesmo, se compadecer dos mais de 1.000 civis que já morreram lá na guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós precisamos nos compadecer. Não estou dizendo que a gente não precisa se compadecer, a gente precisa. Nós precisamos nos compadecer, irmãos, de qualquer pessoa que esteja sofrendo, de qualquer pessoa que esteja passando um problema muito difícil. Nós precisamos nos compadecer e precisamos ajudar, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas tem uma coisa também que não deveria sair da nossa mente enquanto a gente se compadece e enquanto a gente ajuda. Deus está fazendo justiça. Entendem? Não há inocentes, irmãos. Não há inocentes. Não há ucranianos inocentes. Não há russos inocentes. Não há sergipanos inocentes. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todo mundo. A pessoa que não estava fazendo nada, ela saiu para correr de manhã, foi atropelada e ficou paraplégica. Sim, se a pessoa que atropelou fez isso porque estava embriagada, ou seja lá por que for, ela tem que ser julgada, ela tem que ser presa, ela tem que ser processada. A pessoa que foi atropelada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser assistida. Tudo isso tem que ser feito. Mas não esqueça de uma coisa. Há um Senhor no céu executando justiça. Entendem, irmãos? Não há inocentes. Não há. Há um Deus justo no céu, conduzindo cada coisa. É claro que isso não cabe a mim e a você. Quem executa a justiça é aquele que criou os céus, que firmou o mundo. Não somos nós. Por isso, o que a gente faz? A gente se compadece. A gente se coloca do lado, a gente chora junto, a gente ajuda. Só não pense que a pessoa é inocente. Só não pense assim, rapaz, fulano não merecia isso de jeito nenhum. Talvez sim, da minha e da sua perspectiva. Mas entenda, irmãos, há um Deus no céu, executando justiça em cada ato que acontece nesse mundo. Em cada detalhe, as coisas não estão acontecendo por acaso. Eu e você, que somos apenas parte da criação, nós ajudamos, nos compadecemos, até porque a Bíblia manda fazer isso. A Bíblia manda ajudar, a Bíblia manda. Foi o Senhor Jesus que contou a parábola lá do samaritano e disse que o próximo foi aquele cara que parou o seu trabalho, parou o que estava fazendo e foi ajudar uma outra pessoa de uma etnia que nem gostava dele. Nem gostava. O judeu nem gostava do samaritano, mas é o samaritano que para e vai lá ajudar. E o que o Senhor Jesus está dizendo? Faça isso. Seja o próximo de uma pessoa que não gosta de você, seja o próximo de uma pessoa que talvez, da sua perspectiva, não mereça ser ajudado, seja o próximo. Só não pense que ele é inocente. Só não pense que ele não deve nada. Sabe? Só não pense que isso foi um infortúnio que aconteceu porque Deus tirou um cochilo. Não foi, irmãos. Deus executa juízo e justiça em todo mundo, em cada ato, em cada obra, em cada coisa que aconteça, Ele está executando a sua justiça, constantemente, o tempo todo. Por isso é que nós somos convidados a louvar o seu nome. Por isso nós somos convidados a bendizer o seu nome. Imaginar que quantas pessoas estão discutindo em processos que duram anos e anos e anos e anos e anos. Mas há um Deus no céu que conhece cada detalhe do que aconteceu. Sabe exatamente os fatos, sabe a motivação de cada uma das partes. Ele sabe tudo, irmãos. Nada escapa ao controle dele, nada. Ele conhece tudo. E como ele é bom e é perfeito, ele está executando justiça. É por isso que eu e você devemos louvá-lo.
É por isso que eu e você precisamos, irmãos, adorar ao Senhor. Com tudo aquilo que nós temos, sabe? Com tudo aquilo que nós somos. Tirar um pouco o foco de nós mesmos, das habilidades que Deus nos deu. Sim, quando você senta para estudar, por exemplo, e consegue absorver muito o conteúdo, e você presta não sei quantas provas nas mais diversas áreas, e passa em todas. Passa em todas. Sim, é claro que você é uma pessoa muito competente. É claro que você é uma pessoa inteligente. É claro que você é uma pessoa focada. É claro que você é uma pessoa determinada. É claro isso tudo. Só não esqueça que foi Deus que lhe fez assim. Você não é assim porque é melhor do que ninguém. Entendeu? Você não é assim porque é mais bonito. Você é assim porque o Senhor dos céus fez você assim. Aquela outra pessoa que das 10 provas que fez, não passou em uma, sim, talvez ela seja preguiçosa mesmo. É verdade, talvez ela não tenha estudado mesmo. Só não esqueça que foi Deus quem deu capacidade diferente, irmãos, a cada pessoa. E que cada pessoa precisa glorificar e honrar ao Senhor com aquilo que recebeu dele. A gente precisava mesmo atender o chamado do salmista e apresentar ao Senhor a glória, apresentar ao Senhor a honra, apresentar ao Senhor o louvor, tentando tirar o máximo, irmãos, o foco de nós e colocar nele. E não é para ser politicamente correto, é porque essa é a verdade. Entendem? Não é para ser politicamente correto, é porque é a verdade. A gente diz assim, não, eu criei meus filhos muito bem. Sim, eu tenho certeza que você fez tudo o que estava ao seu alcance para que os seus filhos estivessem bem. Mas eles só estão assim porque Deus fez isso. Foi Deus quem os manteve no caminho. Não foi outra pessoa. Não foi porque você falou muito. Quantas e quantas famílias você percebe 2, 3 filhos seguindo a orientação do pai e o outro, só Deus sabe onde é que vai. Com a mesma criação, os mesmos pais, as mesmas oportunidades, tudo. Entendem, irmãos? Deus está atuando, é Deus que está edificando a nossa família, é Deus que está operando justiça na nossa vida e na vida de qualquer pessoa, é Deus que está governando o mundo, é Deus que está conduzindo cada detalhe. É por isso que o salmista diz, louve ao Senhor, engrandeça Ele. Você fez algo que deu certo? Agradeça ao Senhor, seja lá o que for, seja lá o que for. Você acabou de provar o arroz, o macarrão que você terminou de fazer, e você diz, rapaz, que negócio que ficou gostoso. Agradeça a Deus por isso. Entendem? Agradeça a Deus mesmo. Eu sei que às vezes pode dizer assim, mas pastor, isso não é um negócio bobo, não. Não. Bobo é achar que o arroz saiu bom daquela vez só porque foi você. E as outras vezes todas que não saiu bom? Foi quem? Foi você, não. Entendem que a gente precisa entender que há um Senhor no céu que conduz tudo, e que a glória, o louvor, a honra, a majestade só é devida a Ele, a nenhum de nós, irmãos. Em nenhum momento, quando eu e você, irmãos, louvamos ao Senhor com a nossa vida e com as nossas palavras, nós estamos ensinando os nossos filhos a conhecerem a Deus. Você já deve ter ouvido um monte de historinha, né? De criança que em determinado momento está com os pais e mais algumas pessoas, e o pai chama o nome de alguém, e aí o filho diz, papai, esse é aquele que você falou que faz isso, aquilo e aquilo outro? E o pai não sabe onde enfiar a cara, né? A gente já ouviu várias e várias historinhas dessa, né? De crianças que ouvem os pais falarem mal de alguém e acabam reproduzindo isso em algum momento e colocando os pais numa saia justa, né? Quando nós falamos bem do Senhor, irmãos, nós estamos ensinando nossos filhos a amar ao Senhor. Não só a gente, mas os nossos filhos estão sendo ensinados por aquilo que a gente fala, sabe? Eles estão aprendendo. À medida que a gente louva a Deus pelo que nós conseguimos, eles vão entendendo a atuação de Deus na vida deles, na vida de seus pais. Eles conseguem perceber isso. Mas algumas vezes a gente reclama tanto daquilo que Deus tem feito, reclama tanto da igreja, e aí termina de reclamar da igreja e chama o menino para ir para onde? Para a igreja. E ele deve ficar pensando, mas o que passa na cabeça de meu pai? Ele acabou de reclamar da igreja,
Ele acabou de reclamar das coisas de lá e agora está me chamando para ir para lá. Não deve ter alguma coisa estranha na cabeça dele, não é possível. Quando eu e você adoramos ao Senhor, reconhecemos a glória devida ao seu nome, reconhecemos a sua majestade, os nossos filhos são edificados. Nós mesmos somos edificados, irmãos. As pessoas que estão próximas de nós são edificadas, né? É muito bom a gente estar perto de uma pessoa agradecida, né? E é muito ruim estar perto de um murmurador, né? Não é chato estar perto de alguém que só reclama o tempo todo. Reclama de tudo. Se está chovendo, reclama. Se está fazendo sol, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Quem que quer estar perto de alguém que só reclama, né? Não é que não consegue perceber nada de bom. O contrário também é verdadeiro. Nós queremos muito estar perto de pessoas que são gratas, porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos com a gratidão. Nós aprendemos com o modo como o outro adora a Deus. Isso edifica a nossa vida também. Ei, vamos encerrar. Deixa eu só ler um texto para a gente poder encerrar. E eu não vou comentar, a gente vai só terminar com o texto mesmo. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, porque não há outro como o Senhor. Não há Deus semelhante ao Senhor, Criador de todas as coisas, aquele que existe desde sempre. Nunca houve um tempo no qual o Senhor não existiu. Nunca haverá um tempo no qual o Senhor não venha a existir. Toda e qualquer coisa está diante do Senhor. A vida de todas as pessoas, o ar que nós respiramos, Senhor Jesus. Tudo está diante de Ti. Diante do Senhor, nas Tuas mãos,
estão as finanças do planeta, Senhor Jesus. Cada uma das maiores bolsas de valores deste mundo obedecem ao teu comando, Senhor. Cada decisão tomada no cenário geopolítico do nosso planeta, cada uma delas é feita apenas segundo o teu querer. Nada escapa da tua vontade, nada escapa do teu controle. Tu és Deus santo, soberano, perfeito e eterno. E por isso nós te bendizemos, por isso nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te rendemos louvores e declaramos a tua majestade, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, ainda que imperfeita, Senhor Jesus. Mas o Senhor conhece o anseio do nosso coração, o Senhor conhece a vontade que nós temos de um dia nos juntarmos, Senhor Jesus, aos seres viventes, a todos aqueles que têm olhos por dentro e por fora, aquele que tem a semelhança de uma águia quando está voando. Queremos nos juntar a eles, Senhor, e praticamente sem conseguir falar, emudecidos pela tua glória, declarar em nosso coração o teu louvor. Deus, nós ansiamos e esperamos por este dia, Senhor Jesus, quando não precisaremos pedir mais nada ao Senhor, mas apenas te glorificar, onde não seremos nunca mais afetados pelo pecado, mas para todos sempre renderemos adoração verdadeira e pura e santa diante do Senhor, a adoração que é devida ao teu nome. Até que esse dia chegue, Deus, nos sustenta aqui, abre os nossos olhos, ajuda-nos para que possamos ver o Senhor operando, tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, Deus, para ver a tua mão sobre a nossa vida, dos nossos familiares, da nossa cidade, nas circunstâncias que nós vivemos, porque tu és Senhor de tudo, o soberano e eterno Criador dos confins do universo. Por isso nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém.